Olá pessoal, PC, tudo bem? Vamos continuar estudando sobre testamento? Vamos lá. Então agora a gente vai falar sobre disposições testamentárias. O que pode constar no testamento, quais são as cláusulas testamentárias que podem ser incluídas no testamento. O testamento a rigor não precisa também de formalidades quanto à letra, tamanho de caixa, espaçamento, nada disso. É necessário apenas que nós façamos um testamento de modo a não ser possível ser fraudado, de modo que nós não demos chance de fraude a ele. Porém, no tocante às cláusulas quanto ao seu conteúdo, em que pesa a sequência, se vai ser em números, se vai ser em números romanos, se vai ser em letras, isso pouco importa, é o gosto do freguês, como a gente costuma dizer. O fato é que existem algumas cláusulas que podem ser apostas e outras que são vedadas. A começar de quem é efetivamente o herdeiro testamentário, quem pode ser herdeiro testamentário. A lei veda que nós imponhamos como herdeiro testamentário, o Código Civil, na verdade, veda, o próprio tabelião, quem escreveu a rogo o testamento, as testemunhas do testamento. Por isso, se você foi convidado para ser testemunha de um testamento, fique feliz porque isso é uma deferência. Mas fique triste porque você jamais vai ser herdeiro desse testamento. Essas pessoas aqui arroladas não podem ser contempladas como herdeiras testamentárias. E também não pode ser contempladas como herdeira testamentária a concubina ou o concubino, o que difere de companheiro. Companheiro vive em união estável. Os companheiros só não se casaram porque não quiseram, haja vista que não existe impedimento matrimonial para eles. O concubino não. O concubino é a família paralela. É o outro, no linguajar vulgar, é a amante ou amante. Estes não podem ser contemplados em testamento, nem mediante interposta pessoa, essa expressão da lei. A interposição de pessoa se daria assim: eu sei que eu não posso nomear como herdeira testamentária minha amante, então eu nomeio o irmão dela, o meu pseudo-cunhado, para que então ele transfira o patrimônio para a minha amante. Isso é a interposição de pessoas. Ao invés de eu transferir diretamente para ela, eu dou um tombo, como a gente fala na gíria popular. Passo primeiro para alguém, para esse alguém depois transmitir à minha amante, à minha concubina, esse patrimônio. Isso é vedado. É vedado por enquanto. Por enquanto. O Supremo Tribunal Federal pautou o julgamento para que nós cheguemos a entendimento se existe ou não direitos nas relações concubinárias. E se eventualmente o Supremo Tribunal Federal entender que é possível uma família plurima, nós vamos ter que lançar novas luzes sobre todos esses artigos do Código Civil que imponham restrições à concubina. E é imposto restrições ao concubino e à concubina não apenas por herdeiro testamentário, também por doação. E também por contemplação em seguro de vida. Em relação à minha concubina, não posso contemplá-la no meu seguro de vida, não posso doar nada em vida a ela sob pena de nulidade e também não lhe posso deixar por testamento nenhum bem. De outra banda, qualquer outra pessoa pode ser contemplada como herdeira necessária. Como herdeira testamentária. Eu posso impor no testamento qualquer tipo de pessoa. E com uma curiosidade, as pessoas jurídicas. É possível contemplar-se em testamento herança em favor de pessoa jurídica, o que não se pode, evidentemente, na herança pela lei, porque nós não somos parentes de pessoas jurídicas. Mas podemos, na herança testamentária, contemplar alguém então. É comum um caso de pessoas muito apaixonadas pelos times de futebol deixarem em seus testamentos parcelas do seu patrimônio para esses times de futebol, para essas associações futebolísticas, para essa pessoa jurídica. Posso contemplar qualquer tipo de pessoa no meu testamento, com exceção daquelas que apontávamos há pouco atrás. Inclusive, alguém que já seja herdeiro. Eu tenho 4 filhos. Um deles é o meu querido. E eu resolvo deixar em testamento 50% do meu patrimônio para ele, que é a minha parte disponível. Dos outros 50%, que é a parte legítima, ele também concorre com os 3 outros irmãos. Então ele fica com 50% da parte disponível e com o seu quinhão de 1/4 da parte legítima. É perfeitamente possível isso. Quando alguém é simultaneamente herdeiro necessário e herdeiro testamentário, será chamado de legado precípuo. O legado precípuo ou herdeiro precípuo é aquele que figura nas duas modalidades, herdeiro testamentário e simultaneamente também herdeiro legítimo. É possível também por testamento contemplarmos a prole eventual. Filhos que ainda não nasceram. Podemos estipular uma cláusula expondo que se eventual prole da minha irmã, da minha filha ou mesmo da minha mulher vier a nascer em até 2 anos,
ela é herdeira. A lei prevê 2 anos para sua concepção. Isso é muito interessante naqueles casos de inseminação artificial homóloga. Na inseminação artificial homóloga, o marido retira o sêmen, a mulher retira o óvulo, isso se transforma no embrião e, eventualmente, esse embrião fica criopreservado num laboratório. Se esse homem morrer, o seu embrião lá estará. E a sua mulher poderá engravidar-se desse embrião. Haja vista que a gravidez aqui não é sexuada, ela é uma gravidez de laboratório. E poderá nascer uma criança cujo pai já morreu. Se em testamento o pai contemplar essa hipótese, poderá dispor que essa prole eventual, esse filho que possa vir a nascer, será seu herdeiro, desde que nasça em até 2 anos. Então essas são algumas curiosidades sobre quem pode ser herdeiro. Pessoas jurídicas, prole eventual, qualquer tipo de pessoa, em tese, pode ser herdeiro. O que não se pode é gerar pessoas incertas. Deixo o meu testamento para todos os pobres do Brasil. Deixo o testamento para todos os corintianos. Isso não pode. É necessário que nós identifiquemos que pelo menos haja uma certa precisão. Deixo meu testamento para a associação de caridade tal. Muito bem. Deixo meu testamento para uma filantropia qualquer. Ótimo. Mas uma situação que gere incerteza de quem é o beneficiário não pode ser contemplada por testamento. O artigo 1899 nos traz uma regra interessante, já de todas as disposições testamentárias, que é a regra da interpretação. Quando a cláusula testamentária for suscetível de interpretações diferentes, prevalecerá a que melhor assegure a observância da vontade do testador. Em termos práticos, isso é bem complicado, isso é bem polêmico, mas vale para a gente a teoria, vale para você o concurso. Se houver divergência de cláusulas, se a cláusula 1 do testamento conflitar com a cláusula 2, deveremos resolver qual é o real significado deste testamento através da busca da real intenção do testador, da observância da vontade do testador. Como é que se faz isso? É no caso concreto que nós vamos resolver. Nós vamos fazer grosso modo, vamos chamar as testemunhas do testamento, eventualmente o próprio tabelião, para que ele possa então nos dar margens para saber qual era a vontade do testador. Mas sempre vamos buscar essa essência, a vontade do testador. Não se admite cláusula captatória. Cláusula captatória é essa. Serei herdeiro, você será meu herdeiro se eu for seu herdeiro. Essa troca de favores. A troca de favores, essa troca de interesses patrimoniais não é admissível no testamento exatamente por carecer de boa-fé e por livre manifestação de vontade. No entanto, permite-se a condição e o encargo, desde que essas condições ou encargos não sejam captatórias. Por exemplo, é muito comum a gente ouvir, e invariavelmente aluno nos faz essa pergunta: professor, mas como é que fica aquele caso, aquele testamento, que a tiazinha deixou toda a grana dela para um cachorro? Não é isso. O cachorro não pode ser contemplado em testamento. O cachorro é uma coisa, ele não é um titular de direitos. Serão titulares de direitos apenas as pessoas. E serão titulares de direitos como inclusive um cachorro. O que pode acontecer, em tese, é uma senhora fazer um testamento em favor de alguém e impondo que esse alguém só usufrua desse testamento com o encargo de cuidar do cachorro. O encargo é de cuidar do cachorro, a obrigação é de cuidar do cachorro, que se for cumprida, o patrimônio é do herdeiro, mas não do cachorro. Da mesma forma, a condição. Eu deixo um carro para você em testamento com a condição de que você leve minha mãe para o trabalho, que você leve minha mãe para o hospital, que você zele da minha mãe. Isso é a condição ou o encargo, que muitas vezes se confundem, mas que, enfim, implicam em contraprestações. Será seu patrimônio deixado pelo testador se você também cumprir algumas regras impostas pelo testamento. Enfim, essas são algumas regras de disposições testamentárias. E agora nós vamos tratar de disposições testamentárias muito específicas, os legados. Num testamento, simplesmente posso dizer: passa a ser meu herdeiro, João. Ele torna-se herdeiro a título universal. Ele é incluído no testamento a título universal. Será herdeiro de 1/5 do meu patrimônio, João. Ele é herdeiro a título universal ainda, porque recebe 1/5. Porém, no mesma cláusula testamentária pode constar: será herdeiro da minha casa, localizada na rua tal, João. Isso é o legado. O legado, que só se admite em testamento, é uma forma de testar bens de forma individualizada. É uma forma de individualizar o bem a ser testado.
É disso que a gente vai tratar agora. O legado. Coisa certa e determinada, deixada a alguém, denominado legatário, herdeiro legatário, em testamento ou codicilo. Difere da herança, que é a totalidade ou parte ideal do patrimônio do decúdios. Herança é percentual, herança é quinhão. Morri, tenho 4 filhos, cada um deles tem uma titularidade de 25% da minha herança. O testamento significa que posso indicar por legado uma coisa certa e determinada, uma coisa minudentemente esclarecida. E esse legado, ele pode ser de várias formas, como aqui está. Primeiro, vamos chamar de prelegado ou legado precípuo, quando alguém que já é herdeiro legítimo passa a ser contemplado também como herdeiro testamentário. O filho já é herdeiro legítimo. E além dessa parte que lhe cabe na herança legítima, o pai lhe assegurou um bem certo e determinado. A fazenda tal é do meu filho. Isso é o legado. Aliás, isso é o pré-legado, né? Também chamado de legado precípuo. O legado pode ser de todas essas modalidades. Legado de coisa, deixo para João uma casa. Legado de crédito, deixo para o Pedro os valores que estão aplicados na conta corrente tal. Legado de quitação de dívida. O João me devia 10 mil reais. Dou por quitada a dívida de João. Está perfeitamente identificado qual é o bem aqui. Legado de alimentos. Legado de rendas. Legado de rendas. Ou pensão periódica. Isso é possível por testamento. É o que a gente chama de renda mensal vitalícia. Eu já vi uma vez um testamento em que um senhor, que era casado pelo regime de separação total de bens em razão da sua idade, não poderia dividir o seu patrimônio com a sua recém-esposa. E ele então, por testamento, instituiu uma renda mensal vitalícia, que deveria ser suportada pelos bens da herança. Os bens da herança que pagariam essa renda mensal vitalícia. E são os bens da herança também que vão ter que pagar esse legado de alimentos. Legado de usufruto, legado de imóvel, legado de dinheiro, que tem tudo a ver com o que nós já falamos. Legado alternativo, ou esse ou aquele, você escolhe o que você quer. Deixo para o João minha casa ou a minha fazenda. João, você escolha qual dos dois bens que você pretende tê-lo consigo. O fato é que quando o legado não puder ser cumprido de alguma forma, esse patrimônio volta para o Monte Mor, volta para a herança, para os herdeiros necessários, para os herdeiros legítimos. Porém, nós podemos contemplar em legado todas essas modalidades e disposições que aqui estão. Sempre partindo dessa premissa. É algo certo e determinado, previsto em um testamento, que pode ser cerrado, público ou particular. E sempre da parte disponível. Não se admite legado em razão da parte legítima. Na sequência, pessoal, nós vamos falar da caducidade do legado e também da caducidade da própria herança. É possível que nós pensemos em revogação e caducidade. O testamento pode ser revogado a qualquer momento. Por sorte, também a revogação do legado é possível. O legado poderá ser revogado, então, a qualquer momento. Porém, eventualmente, num determinado momento eu faço um testamento legando um bem a alguém e pode acontecer desse bem não mais existir no momento da abertura da sucessão. Frise-se. A abertura da sucessão é o momento do falecimento de alguém. No momento em que alguém falece, ali abre-se a sua sucessão. E quando houver a abertura da sucessão, pode ser que naquele momento o bem deixado pelo testamento já não exista mais. Pode ser que o herdeiro contemplado no testamento já não exista mais. Essas situações, entre outras, implicam no que nós chamamos de caducidade do testamento, que pode se dar de duas formas: a caducidade objetiva e a caducidade subjetiva. Será motivo de caducidade objetiva quando da abertura da sucessão houver a modificação da coisa legada, alienação da coisa legada, evicção ou perecimento. Essas 4 hipóteses vamos resumi-la aqui. Eu testei para você, no meu testamento, uma casa. E deixei lá no testamento público essa casa. Só que a coisa apertou e eu vendi a casa. Quando abre-se o testamento, a casa já não mais existe. Se a casa já não mais existe porque ela foi alienada, não há testamento em seu favor. Eu deixei para você uma barra de ouro em testamento. E essa barra de ouro foi furtada, foi roubada, não existe mais. Logo, o testamento caducou nesse tocante objetivo. O objeto não existe mais.
Ou então deixei uma vaca para você, a vaca morreu. Antes da abertura do testamento, antes da abertura da sucessão, o bem pereceu, não existe mais. Logo, houve uma caducidade objetiva. Como também essa caducidade pode ser de característica subjetiva. Leva em conta a pessoa do herdeiro. Isso se dará em situações de indignidade, falecimento do legatário, renúncia ou perda de legitimidade. Explicando-as. Indignidade, já nós vamos tratar disso. Já nós vamos falar daqueles que são excluídos da sucessão. Por exemplo, aquele que mata o testador. Ele é excluído da sucessão por uma questão subjetiva. Isso é indignidade. Falecimento do legatário. Em testamento eu deixei para João um bem. O João morreu antes de mim. Caducou o testamento. Vejam, quando nós falamos de sucessão legítima, a sucessão pela lei, é possível a representação dos filhos em razão daquele que é pré-morto. Grosso modo, seria assim. Imaginemos que esse cara aqui tem 3 filhos. Tudo bem? Esses aqui são seus filhos. E aqui existem 2 netos. Quando esse aqui morreu, esse filho já era pré-morto. Havia morrido com antecedência. Como é que a gente faz a divisão desse patrimônio aqui então? Em 3 cotas. Uma cota para esse filho vivo, uma cota para esse filho vivo e uma cota para esse filho morto que agora será representado pelos 2 netos que aqui estão. 1/3 aqui, 1/3 aqui e 1/6 aqui. Tudo bem? Pois bem, mas no testamento não tem isso. No testamento e no legado não existe a possibilidade de substituição como aqui ocorre. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte raciocínio. Do meu patrimônio, que é esse aqui, existe a parte disponível, que eu posso testar para quem eu quiser, e a parte legítima, que necessariamente tem que deixar para meus herdeiros legítimos. Eu tenho, então, 3 filhos, ok? Esses 3 filhos são os meus herdeiros. E toda essa parte disponível aqui, toda ela, eu deixo para um primo meu, um primo distante. Falecido, aberta a sucessão em tons regulares. Essa parte legítima seria dividida entre esses 3 filhos, ao passo que a parte disponível seria destinada aos primos. Ponto. Imaginemos que quando se abra a sucessão, contudo, quando eu estiver morto, o primo já fosse morto. Se ele já estava morto, o falecimento do legatário implica na caducidade do testamento. Portanto, não existe mais o herdeiro. O que nós vamos fazer com essa parte disponível que era deixada ao primo, que não pode ser representada por ninguém? Volta para os herdeiros legítimos. Eles agora vão dividir também aquela parte que não pode ser contemplada pelo herdeiro testamentário. Pessoal, na sequência nós vamos tratar de um assunto bastante complexo chamado direito de acrescer. Então vale a pena que vocês prestem mais do que acostumem a atenção nisso aqui, haja vista a complexidade do assunto. O direito de acrescer se dá quando vários herdeiros são nomeados legatários do mesmo bem. Vamos imaginar que um desses herdeiros, por algum motivo, ou porque morreu com antecedência, sendo pré-morto, ou porque simplesmente queira renunciar à herança, ele não aceite o seu quinhão. Esse outro tem o direito de acrescer o quinhão daquele? Vamos imaginar que João e José foram contemplados como proprietários de uma casa, serão herdeiros de uma casa. João tem a metade então, e José tem a outra metade em tese. João é pré-morto, João renuncia, João por algum motivo não aceita o legado. José fica com esses 50% que aqui estão? Essa é a questão. José pode acrescer a parte de João? Isso é o direito de acrescer, que se dá quando o testador contempla vários beneficiários, deixando-lhes a mesma herança, ou a mesma coisa determinada e certa, em porções não determinadas, e um dos concorrentes vem a faltar. Artigo 1941 trata disso. Essas conjunções podem ser de 3 modalidades: a conjunção real, a conjunção verbal e a conjunção mista. Na conjunção real, os colegatários ou os coherdeiros são contemplados em 2 cláusulas distintas. Cláusula 1. Deixo minha casa da Avenida Irmã dos Salles para João. Cláusula número 2. Deixo minha casa na Avenida Irmã dos Salles para José. João e José são contemplados em 2 cláusulas diferentes, como se tornando coproprietários do mesmo bem. Se eu deixei a casa para João e para José, pressupõe que cada um terá 50%. Isso é a conjunção real.
Conjunção verbal. Quando o testador já indica a porção que cabe a cada um. Deixo para uma casa 50% para João, 50% para José. Especifiquei o que é o percentual que cabe a cada um. E na conjunção mista, é quando na mesma cláusula contratual, na mesma cláusula testamentária, ambos os herdeiros são assim admitidos. É como se dissesse, deixo minha casa para João e para José, tudo na mesma cláusula. Pessoal, preste atenção nessa diferença, olha. Conjunção real, cláusula 1, imóvel para João, cláusula 2, imóvel para José. Conjunção verbal, cláusula 1, 70% para João, na mesma cláusula, 30% para José. Conjunção mista, na mesma cláusula, deixa minha casa para João e para José. Aqui são duas cláusulas diferentes que contemplam dois herdeiros diferentes. Aqui o percentual é fixo e aqui em uma única cláusula contemplam-se dois ou mais herdeiros diferentes. Quando se dá o direito de acrescer? Quando que José poderia pegar a parte de João, como aqui nós colocamos? Segundo a doutrina, é possível o direito de acrescer somente na conjunção real e na conjunção mista. Não é possível na conjunção verbal. Ora, se eu disse, deixo 70% do imóvel para Pedro e 30% para João, o que eu quero é que Pedro tenha apenas 70%. Logo, ele não pode acrescer a parte de João. Mas se eu deixo o meu imóvel para Pedro e para João, sem especificar, sem delimitar percentuais, caso Pedro ou João venham a faltar por algum motivo, não queiram bem, existirá então o direito de acrescer. Um pega a parte do outro e fica com a totalidade do bem. Assim, o direito de acrescer cabe nas conjunções reais e mistas, mas não cabe nas conjunções verbais, porque ali foi perfeitamente identificado o percentual que cabe a cada um. Esse é, então, o direito de acrescer. E, na sequência, nós vamos estudar as substituições testamentárias, um assunto também bastante difícil, bastante complicadinho. Vamos imaginar que um testador nomeia alguém como herdeiro testamentário e esse herdeiro testamentário não possa ou não queira exercer esse encargo. Não possa ou não queira ser efetivamente o herdeiro. É possível substituí-lo? É possível trazer em testamento a contemplação de um outro em seu lugar? Levando em conta que na sucessão testamentária não existe representação. Se o herdeiro testamentário faleceu, os seus filhos não poderão representá-lo. Não existe representação na herança testamentária, somente na herança legítima. Isso porque, para a herança testamentária, existem essas hipóteses de substituição de testamento. Aliás, de substituição de herdeiro testamentário. E são essas as circunstâncias. O conceito da substituição. Indicação de certa pessoa para recolher a herança ou legado, se o nomeado faltar ou alguém consecutivamente a ele. O que nós estamos aqui pregando é o seguinte: nomeei alguém para ser herdeiro da herança. Esse herdeiro não existe, ele faltou por algum motivo. Vou nomear na sequência um outro para substituí-lo. Essa substituição se perfaz a título que nós chamaremos de vulgar ou de fideicomisso, uma relação fideicomissória. A substituição vulgar é a mais simples dela. Na substituição vulgar, conforme aqui está disposto, o testador designa uma ou mais pessoas para ocupar o lugar do herdeiro ou legatário que não quiser ou não puder aceitar o beneficiário. Basicamente assim. Cláusula 1ª. Deixo minha casa para João. Cláusula 2ª. Caso João vier a faltar ou não queira de alguma forma receber a herança, essa casa vai para Pedro. Isso é substituição vulgar. Vulgar porque é simples, é comum, no sentido de ser popular, simples, comum, sem maior complexidade. Esse faltou, não quis, o bem passa para o outro. Diferente da substituição fideicomissária ou do fideicomisso. Aqui, o testador nomeia um favorecido e desde logo designa um substituto que recolherá a herança ou legado depois daquele. Já está perfeitamente identificado que haverá a substituição, mesmo ante a presença do herdeiro testamentário. De modo que na substituição fideicomissária ou no fideicomisso, haverá 3 tipos de figuras. O testador, que é também chamado de fideicomitente, o fiduciário e o fideicomissário. O fiduciário e o fideicomissário aqui são as questões interessantes. Quando existe a disposição fideicomissária em um testamento,
O testador estabelece que o fiduciário vai ficar com o bem durante um tempo, sendo que se surgir o fideicomissário, o fiduciário é obrigado a transferir esse bem ao fideicomissário. Portanto, a rigor, a propriedade do fiduciário é chamada propriedade resolúvel, haja vista que ela não é perene, ela é transitória, podendo se tornar perene, evidentemente, se nunca surgir esse fideicomissário. Explico. Eu quero contemplar, na verdade, um eventual filho da minha prima, que ainda não existe. De modo que eu faço um testamento assim: deixo minha casa para minha prima, e quando nascer o seu filho, esse imóvel será transferido para ele. Deixo minha casa para minha prima, eu sou testador. A minha prima é a fiduciária. E quando nascer o seu filho, o imóvel será transferido para ele. O filho é o fideicomissário, então. O filho é o destinatário final. E o destinatário transitório, chamado de fiduciário, é aquele que tem um bem consigo durante algum tempo. Isso pode vir a acontecer em situações em que alguém tem um filho que ainda sequer está concebido. Ou que pode vir a ter um filho, mas que esse filho ainda sequer está concebido. Mais uma vez, o testador, chamado também de fideicomitente, deixa o patrimônio em favor de alguém, chamado de fiduciário. Esse fiduciário terá o bem durante algum tempo consigo. E quando surgir a figura do fideicomissário, quando ele se fizer presente, o fiduciário, então, tem que transferir o patrimônio para o fideicomissário. Isso é substituição. Isso é a tal da substituição testamentária. Em testamento eu deixo o patrimônio para alguém, sabendo que esse patrimônio depois será transferido para um terceiro. E o que acontece caso o fiduciário destrua esse patrimônio que deveria guardar e zelar em favor de outro? Ele deverá indenizar o fideicomissário. E o que acontece se o fideicomissário nunca vir a existir? O fiduciário consolida a posse e a propriedade do bem consigo. Essas são as situações, então, de substituição, chamadas de vulgar e de fideicomissário. Pessoal, na sequência nós vamos encerrar o estudo dos testamentos. Fique conosco.